Tudo bem, meu povo do Matemática Sussa? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre racionalização de denominadores. Bom, nessa racionalização de denominadores, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o que é racionalização e que denominador é esse que a gente está falando? Para a gente poder chegar nessa conversa, eu preciso falar de dois tipos de números que nós temos aqui. Nós temos os racionais e os irracionais. Então, vamos falar um pouquinho onde são, o que são e onde habitam esses dois números. Bom, seria interessante se a gente desse um exemplo de cada um aqui, né? E explicasse a ideia. Números racionais. Números racionais são números que, olha só como é que a própria palavra diz, que eles estão ligados a alguma razão. Razão na matemática, gente, é fração, tá? É uma fração, é uma divisão entre dois números. Então, números racionais são aqueles caras que conseguem ser escritos na forma de uma fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros. Então, exemplo pra gente, menos 3/5 é um número racional, porque é uma fração. Eu poderia também pensar em 0,5. Gente, 0,5, o que é isso? 5 décimos, César. 5 décimos. 5 décimos, então, que pode ser escrito na forma de uma fração. Outro tipo de exemplo de número racional nada mais são do que as dízimas periódicas, nossas queridíssimas dízimas periódicas. Então, se eu pegar aqui 2,3333, isso é uma dízima periódica que também pode ser transformado na forma de uma fração. César, como é que transforma uma dízima periódica em fração? Isso é uma história para uma outra aula. Aguarde. Agora, e os irracionais? César, mas irracional é aquele cara que não pode ser um racional. Faz sentido? Faz. Em outras palavras, um irracional é aquele número que não pode ser escrito na forma de uma fração, em que numerador e denominador são inteiros. Exemplos disso. Aqui eu coloquei fração, coloquei um decimal, coloquei uma dízima periódica. O único número que está faltando para a gente aqui são as dízimas não periódicas. Então, se eu escrever aqui 3,14792, olha só, isso aqui é uma dízima não periódica, gente. Porque é um número decimal com infinitas casas decimais e as casas decimais não seguem um padrão. A dízima periódica tem que ter um padrão aqui, ok? Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma dízima periódica. Sussa, não tem como transformar numa fração com coeficientes inteiros, numerador e denominador inteiros. Outros exemplos de irracionais. Tem o nosso falado, o tão bem falado π. O π, que tem um valor aproximado de 3,14. A gente tem o número neperiano, que é aproximadamente 2,71. E a gente tem o φ, que é o número de ouro, da proporção áurea, aproximadamente 1,618. Além desses três especiais, nós temos um que representa em vários, que são as raízes não exatas. Então pensa comigo aqui, ó. Raiz quadrada de 2. César, raiz quadrada de 2 existe? Existe. Qual que é o resultado? Não sei. Raiz quadrada de 2 é um número que é uma dízima não periódica, então não sei o valor exato dele, mas que existe, existe. Se você pegar a sua calculadora, para o vídeo, vai na calculadora. Digita 2 depois a raiz quadrada. Você vai encontrar 1,4142 e por aí vai. Vai ser uma dízima não periódica. Do mesmo jeito que se a gente escrever a raiz cúbica de 10, isso também é uma dízima não periódica. Concluindo então comigo aqui. Qualquer raiz que não tiver um resultado exato é então um número irracional. Certo? Certo. Sussa? Beleza. E aí, qual que é o objetivo da aula de hoje? Olha o título, racionalização de denominadores. A gente quer racionalizar um denominador, então a gente quer tornar um denominador racional. E para isso, nós temos três tipos. Olha só, são três tipos para a gente.
Temos aqui, ó, primeiro tipo. O que acontece, César, se por acaso aparecer uma raiz quadrada no denominador de uma fração? Então, olha aqui, ó, 3 sobre a raiz quadrada de 5. Gente, pelo raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, a raiz de 5 é um número irracional. Ele é irracional. E a gente está querendo que esse denominador torne-se racional. Eu quero racionalizar aquele denominador. Então, a ideia vai ser o seguinte, eu preciso usar de recursos matemáticos válidos para tirar essa raiz quadrada daqui. E aí, a gente volta lá no Fundamental 1, quando os nossos professores e professoras disseram o seguinte para a gente, olha só, fulaninho, você consegue criar frações equivalentes se você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, gente, se eu multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número, eu não vou estar alterando o resultado da fração. A fração vai continuar do mesmo jeito. E aí eu vou pensar no seguinte, será que tem algum número que multiplicado por raiz de 5 conseguiria fazer com que ele deixasse de ser raiz quadrada de 5? E a resposta é, yeah, baby. Raiz quadrada de 5, se eu multiplicar pela própria raiz quadrada de 5, vai ficar o que, gente? Olha, 5 vezes 5, 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Mas o que eu acabei de dizer? Para você criar uma fração equivalente, se você multiplica no denominador por um número, você tem que multiplicar o numerador pelo mesmo número. Aí você não altera o valor da fração. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó. Então nós vamos ficar com 3 raiz de 5, né? A gente não multiplica o 3 e o 5, porque o 3 não está na raiz, o 5 está. Pelas operações com radiciação, a gente não pode multiplicar os dois, não tem como juntar o 3 com o 5. Fica desse jeito. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 5 ao quadrado, César. Ah, César, eu posso colocar 25? Pode, dá na mesma. E aí eu vou pensar o seguinte, se aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5 ao quadrado, pelas propriedades da radiciação, eu consigo colocar o resultado aqui simplesmente como 5. Então, olha só o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de racionalizar o denominador dessa fração. O denominador dessa fração, que era aqui raiz de 5, era 3 sobre raiz de 5, se transformou em quê? 3 raiz de 5 sobre 5. A raiz sumiu da fração, gente? Não, ela não sumiu. Observe que a raiz continua ali. São pouquíssimos casos que a raiz vai sumir. Então, essa fração que era irracional, ela continua irracional para a gente. A única coisa que a gente fez foi racionalizar o denominador. Tudo bem? Vamos lá. Letra B. Um segundo exemplo para a gente. 10 sobre 3 raiz quadrada de 8. Nós temos a raiz quadrada de 8 ali, certo? E aí eu poderia pensar o seguinte, eu tenho que dar um jeito de tirar aquela raiz. Vou dar uma dica para vocês. Olha só. Antes de tentar multiplicar e racionalizar qualquer número, olhe para essa raiz e veja se é possível simplificar ela. Então, fatora o número que está lá dentro. Olha a dica que eu estou dando. Fatora o número que está lá dentro. Eu vou pegar esse 8 então, gente, e aqui do meu lado, aqui, ó, do ladinho aqui, ó, do lado direito. O 8 fatorado, ele vai ficar desse jeito, olha. 2 vezes 2 vezes 2, né? E com isso, o que eu posso pensar? Se eu quero a raiz quadrada, aqui eu tenho um par de 2 que sai da raiz e eu tenho um 2 sozinho. Esse 2 sozinho aqui, ó, ele vai ficar preso lá dentro. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de escrever 3 vezes 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de 2 raiz de 2. Esse 2 que está fora da raiz, eu tirei porque eu fui num par de números iguais. E o que eu tinha dito aqui em cima, olha só, eu preciso tirar essa raiz. A única maneira que eu preciso para tirar essa raiz é multiplicando por ela mesma. Então, esse raiz de 2 que está aqui, eu vou multiplicar por raiz de 2 novamente no denominador e no numerador para eliminar essa raiz que está ali embaixo. Vai ficar assim para a gente então, ó, 10 raiz de 2
sobre 3 vezes 2 é 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 ao quadrado. E aí, o que nós temos? Esse 10 e esse 6 eu vou simplificar por 2. Nós vamos ficar com 5 e 3. Raiz de 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 2. Isso tudo aqui vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, resposta final, 5 raiz de 2 sobre 6. César, será que não dava para a gente simplificar esse 6 de baixo com 2 de cima? Não pode. Esse 2 aqui em cima, ele está dentro de uma raiz. Esse 6 aqui embaixo, não. Portanto, eu não posso simplificar eles. Ok? Vamos lá então, meu povo. Vamos agora para o segundo tipo de racionalização. Então, vimos o primeiro agora, sobre quando tem raiz quadrada, né? E se não aparecer uma raiz quadrada no denominador, César, o que eu faço? Então, ó, 2 exemplos para a gente aqui. Ó. Então, tem o primeiro exemplo, ó, 2 sobre a raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, aqui não é uma raiz quadrada, é uma raiz quinta, e eu tenho que fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito antes. A minha ideia, o meu objetivo é tirar aquela raiz do denominador, beleza? Bom, como é que eu vou fazer isso? Então, lembrando, o que eu tinha feito antes? Olha só, no primeiro exemplo, eu consegui tirar raiz quadrada de 5 ao quadrado porque eu consegui igualar o 2 do índice com 2 do expoente. Então, aqui vai ser a mesma ideia. Eu vou conseguir eliminar aquela raiz do denominador quando eu conseguir igualar o índice com o expoente lá dentro. Então, aqui eu tenho uma raiz de índice 5 com expoente 2, beleza? De 5 para 2 faltam 3, eu preciso igualar. E para igualar, eu vou usar as propriedades da potenciação. Vocês lembram uma propriedade de potenciação que diz o seguinte, olha só, se a gente multiplicar potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Se a gente fizer, olha só, hein, 7 ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo, ó, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo, nós vamos ter o quê? 7 elevado a 5, porque aqui eu vou poder somar os expoentes. Então, eu preciso, nesse caso, que o 2 chegue até o 5 somando 3. Vou multiplicar, então, aqui pela raiz quinta, né, tem que ser o mesmo índice, de 7 elevado a 3. Quando eu faço, então, multiplicar pela raiz quinta de 7 elevado a 3, eu vou poder somar esse 3 com esse 2 e eu vou igualar o expoente com o índice. Lembrando, o que você faz no denominador, você tem que fazer também no numerador. Com isso, então, nós vamos ficar com 2 raiz quinta de 7 ao cubo, tá? Sobre a raiz quinta de 7 à quinta. Então, somei esse 2 com esse 3, deu 5. Agora, como o índice e o expoente são iguais, o resultado vai ser a nossa base. Então, ficaremos com 2 raiz quinta 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343 sobre 7. César, conseguimos eliminar a raiz do denominador. Objetivo concluído? Com certeza. Bom, até aqui. Sussa? Vamos embora. Letra B. Olha só o que nós temos aqui. Menos 10 sobre 3, raiz quarta de 8. Aí, a dica que eu tinha dado antes pra gente, no tipo 1, olha a dica que eu dei. Toda vez que você bater o olho e ver que é possível fatorar o número lá dentro, fatore. E esse 8 fatorado, gente, olha, é 2 vezes 2 vezes 2. 8 é 2 ao cubo. Então, com isso, nós vamos ficar aqui com menos 10 sobre 3 raiz quarta, 3 raiz quarta de 2 ao cubo. 3 raiz quarta de 2 ao cubo. E aí, qual que é a minha ideia? Eu preciso igualar esse expoente com esse índice. Então, igualar o expoente com o índice. Do 3 para o 4, falta 1. Então, eu preciso multiplicar por 2 elevado a 1. Raiz quarta de 2 elevado a 1. Vou multiplicar isso, então, em cima e embaixo.
Fazendo essa multiplicação, onde nós vamos chegar, gente? Ó, no numerador, menos 10 raiz quarta de 2, né? Estou multiplicando os dois, sobre expoente 3 mais expoente 1 vai dar expoente 4. Então vai ficar 3 raiz quarta de 2 à quarta. Como nós temos aqui que o índice e o expoente são iguais, a nossa base é positiva, significa que eu posso tirar a raiz. Com isso, nós vamos ficar então com menos 10 raiz quarta de 2 sobre 3 vezes 2. 3 vezes 2. Ok? 3 vezes 2 que é 6. Mas eu vou simplificar aqui, ó. Esse 10 com esse 2 vai ficar 1 e 5. E a resposta final é menos 5 raiz quarta de 2 sobre 3. Então aqui a gente finaliza a parte da letra B. A gente finaliza porque o meu denominador, que antes tinha um número irracional, agora não tem mais. Se não tem, eu consegui racionalizar o meu denominador. Quando não for uma raiz quadrada, então, César, qual que é a estratégia? Você vai multiplicar com o objetivo de completar o expoente até alcançar o índice da raiz. Esse é o nosso objetivo, beleza? Vamos agora para o último tipo, o tipo 3. O que aconteceria se por acaso tivesse uma adição ou, né? Uma adição ou uma subtração no denominador da fração, envolvendo, claro, um número irracional, uma raiz. Nós vamos precisar aqui, gente, de uma ajuda, tá? Uma ajuda que a gente viu já em alguma época, no 8º ano, quando a gente fala de produtos notáveis. E eu só consigo resolver isso com a ajuda desses nossos amiguinhos produtos notáveis. Olha, vem comigo. No cantinho do quadro aqui, ó. Tem um desses produtos notáveis que ele diz o seguinte: se a gente multiplicar a subtração de um número, de dois números, pela soma desses mesmos dois números, então é o produto da diferença pela soma, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o produto da diferença pela soma vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, subtração e a soma. Tudo bem? Bom, e aí eu vou usar essa estratégia aqui agora para resolver essa nossa situação. O último caso de racionalização. Aqui tem uma subtração, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter os mesmos números, o raiz de 5 e o 2. Mantém. Aí, quando você mantém, você vai só trocar o sinal do meio. Essa subtração, eu vou multiplicar por uma adição. Eu vou multiplicar isso aqui, então, por raiz de 5 mais 2. Em cima também multiplica. Raiz de 5 mais 2. Porque quando eu fizer essa multiplicação, César, o que vai aparecer? Vai dar o nosso produto notável. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes raiz de 5 mais 2 em cima. E embaixo vai dar raiz de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com isso, olha só o que vai acontecer para a gente. Em cima, no numerador, continua do mesmo jeito. Permanece ali. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. 2 ao quadrado vai dar 4. César, aqui não tinha que ser mais 4? Não, pequeno padawan. Não. Por quê? Quem está elevado ao quadrado aqui é o 2. Não é o menos 2. Se fosse o menos 2 inteiro que tivesse elevado ao quadrado, daria mais 4. Mas aqui quem está elevado ao quadrado é só o 2.
Nós vamos ficar com 4 que multiplica raiz de 5 mais 2. 5 menos 4 é 1, não é? 1. Aí a gente pode colocar esse 1 aqui ou não, tanto faz. Com 1 no denominador não faz diferença. O negócio é, o denominador aqui é 1, não é? É um número racional. E antes não era. Então a gente racionalizou o denominador. Ok. Segundo exemplo, vamos lá. Nesse segundo exemplo, nós vamos fazer a mesma estratégia. Gente, idêntico, a mesma estratégia. Então, se eu tenho aqui uma adição no meu denominador, eu vou ter que multiplicar pela subtração dos mesmos números. Então, vou multiplicar por 3 menos raiz de 2. A gente mantém os dois números que estão ali e multiplica em cima e embaixo. Com isso, nós vamos ficar então, ó, 14 que multiplica 3 menos raiz de 2, sobre, vai ficar o quê? Ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, estou aplicando produtos notáveis. Então, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, vou manter o numerador. Então, 14 que multiplica 3 menos raiz de 2. Aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado é 9, né? 9. Menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, ficaremos com 9 menos 2. 9 menos 2, gente, que por sua vez é 7. Então, pensa, olha, esse cara aqui que é 7, eu vou simplificar com esse 14 que está aqui em cima. Então, aqui vai dar 1, 14 dividido por 7 vai dar 2. O resultado final para a gente, então, vai ser 2 vezes 3 menos raiz de 2. Racionalizamos, então, o denominador. Recapitulando, então, se tiver uma adição ou uma subtração no denominador de uma fração envolvendo um número irracional, você vai multiplicar pela operação inversa, pensando naquele produto notável. Tudo bem? Fechamos aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários pra gente, beleza? Até mais, gente. Fiquem todos sussa.